Antes de aprendermos a calcular o traço de um concreto, a gente precisa saber o que é o traço de um concreto. Bom, a gente já sabe que o concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil. Ele é composto por cimento, agregados graúdos, por exemplo, as pedras, agregados miúdos, por exemplo, a areia, água e, caso seja necessário, os aditivos. Então, o traço, ele consiste basicamente na proporção entre todos os materiais que constituem essa mistura. Mas e a dosagem? A dosagem é nada mais nada menos que a determinação do traço do concreto ou da argamassa. Mas como que a gente determina então o traço do concreto? Primeiramente, são feitos ensaios experimentais com o objetivo de montar um diagrama de dosagem, como a gente pode ver aí na imagem, que a partir dele a gente consiga definir qualquer traço de concreto com os materiais que estamos utilizando. Bom, nesse primeiro quadrante, a gente pode observar que é a resistência à compressão versus a relação água-cimento. No segundo quadrante, a gente pode ver que é a relação água-cimento versus a quantidade total de agregados, que é o M. E no terceiro quadrante é o M versus o consumo de cimento. Bom, a gente sempre faz 3 tipos de concreto. O rico, em que tem um consumo maior de cimento, o médio, que tem um valor intermediário de consumo de cimento, e o pobre, que possui um consumo muito baixo de cimento. O primeiro quadrante segue a lei de Abrams, que diz que quanto maior a relação de água-cimento, menor a resistência mecânica do concreto. Isso acontece pois há um aumento da porosidade por aumentar a quantidade de água, essas águas vão se tornar vazios e os vazios não têm resistência. O segundo quadrante é relacionado à consistência do concreto, medida a partir do slump test. Segue a lei de Lise, que diz que para uma mesma consistência, quanto maior a quantidade de agregado, maior será a necessidade de água. E o terceiro quadrante segue a lei de Molinari, que diz que quanto maior a quantidade de agregados, menor o consumo de cimento. Então, como que a gente traça o diagrama? A gente sabe que a gente precisa conhecer a resistência à compressão, relação água-cimento, quantidade total de agregado e o consumo de cimento para poder traçar o diagrama. A gente deve também chegar em um consumo de cimento para poder saber qual que é a proporção de materiais que será utilizada para fazer esse concreto. Bom, o traço unitário, ele é 1 para A, para P, para C. Então, 1 de cimento, para A de areia, para P de brita, para AC de relação água-cimento. Bom, a gente vai exemplificar resolvendo um traço base. O M do traço base, ele é igual a 5. E o M, ele é a quantidade total de agregado. Então, o M é igual a areia mais a brita, que é M é igual a mais P. Mas como que a gente sabe qual que é a quantidade de areia e qual que é a quantidade de brita? A gente sabe através da argamassa seca. A argamassa seca é igual a 1 de cimento mais A de areia, dividido por 1 de cimento mais M de quantidade total de agregados. E qual que é o teor ideal de argamassa? Bom, a gente deve fazer um ensaio para determinar o teor ideal de argamassa, que é a quantidade de argamassa que preenche os vazios da brita. Isso deve ser determinado visualmente e experimentalmente. Então, a gente começa com o teor de argamassa baixo e testa de novo para verificar se a quantidade de argamassa está suficiente. A gente começou, então, com um teor de 48%. Substituindo esse teor de 48% na fórmula, a gente consegue determinar a quantidade de areia e a quantidade de brita. O nosso traço unitário, então, passa a ser 1 para 1,88, para 3,12 para AC. E como que a gente determina a relação de água-cimento? A relação de água-cimento é determinada por ensaio de abatimento, que é o slump test. Só que a gente não pode começar com um AC inicial muito alto, porque se a gente começa com um AC inicial muito alto e não der certo, a gente acaba perdendo o ensaio inteiro. Então, o nosso traço unitário, ele passa a ser 1 para 1,88, para 3,12, para meio. Depois dele definido, a gente fixa uma quantidade de brita, que no caso foi 15 quilos. Depois disso, a gente faz uma regrinha de 3 para saber a quantidade de cimento, areia e água que precisamos para determinada quantidade de brita. Depois de determinar esses valores, os materiais eles vão para a betoneira e deve-se fazer os ensaios para ver se a quantidade de argamassa e água é o suficiente tanto para preencher os vazios da brita quanto para atingir o abatimento necessário. Não sendo necessário o teor de argamassa, a gente deve aumentar de 2 em 2%. Então, a gente começa com 0,48, a gente vai para 0,50, depois para 0,52, para 0,54,
até a gente obtiver o teor de argamassa e a quantidade de água ideal. A gente faz esses cálculos tanto para o traço base, tanto para o traço pobre, tanto para o traço rico, até a gente conseguir determinar qual que é o teor ideal da nossa argamassa e qual que é a relação água-cimento ideal para os nossos 3 traços. Bom, já determinada a relação água-cimento e o teor ideal de argamassa seca, temos que determinar o consumo de cimento e a resistência à compressão. Como que a gente faz isso? Para a gente determinar o consumo de cimento, é feito o ensaio de massa específica. E para a gente determinar a resistência à compressão, são moldados corpos de provas que são rompidos aos 28 dias. Então, o consumo de cimento ele é igual à massa específica do concreto fresco, que a gente determina no laboratório, dividido por 1 mais M, que é a quantidade total de agregados, mais a relação de água-cimento, AC. Bom, depois com o consumo de cimento calculado e o traço unitário, depois de todos esses valores determinados, de todos os traços, como o rico, o pobre, o base, e depois de 28 dias, a gente vai ter a resistência à compressão, o consumo de cimento, a quantidade total de agregados e a relação de água-cimento para a gente poder montar o diagrama. Montado o diagrama, a gente vai conseguir utilizá-lo para determinar qualquer traço que a gente precisar com os materiais utilizados para montá-lo. A escolha do traço, na realidade, ela é feita a partir das exigências do cliente, como, por exemplo, qual a resistência ele quer que o concreto tenha, o slump solicitado ou o tipo de brita. Alguns outros fatores também podem afetar o traço do concreto são a relação água-cimento, o consumo mínimo de cimento ou o módulo de elasticidade. Aqui do lado, a gente pode ver uma tabelinha com 3 tipos de traços e dosagens diferentes. O pessoal vai explicar mais pra frente o traço de cada um. Mas aqui o engenheiro mostrou pra gente mais ou menos como uma dosagem varia de acordo com o que o cliente quer. Então, por exemplo, se você quer um FCK de 30 MPa, você tem que usar essa quantidade de cimento. Mas se você quiser um FCK maior, você vai ter que aumentar a quantidade de cimento e diminuir a quantidade dos agregados. E se você quiser um FCK menor, você tem que diminuir a quantidade de cimento e, consequentemente, aumentar o número de agregados. Uma norma que o engenheiro passou pra gente, que ele usa na hora de calcular o traço, é a NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto. Ela é conhecida como a norma mãe do concreto, e ela é uma norma bem longa que explica um pouco sobre estrutura em relação aos aços que têm que ser utilizados e tudo mais. Mas o que interessa pra gente são algumas tabelas. Essas 2 tabelas que vocês estão vendo na tela, elas mostram como que a classe de agressividade ambiental influencia na relação água-cimento e na classe do concreto. E também se o concreto é armado ou protendido. Então, por exemplo, se você vai fazer um concreto numa área urbana, ela vai ter uma classe de agressividade ambiental 2. E, consequentemente, a relação água-cimento para um concreto protendido, por exemplo, deve ser menor ou igual a 0,55. Olhando essa tabela agora, a gente pode ver como o modo de elasticidade é afetado pela classe de resistência, o FCK, e também pela escolha do agregado graúdo. Então, por exemplo, se você quer uma classe de resistência C40 usando granito como agregado graúdo, seu modo de elasticidade inicial vai ser de 35 e seu modo de elasticidade secante será 32. E todos esses fatores devem ser considerados na hora de você preparar um traço ou uma dosagem. Olá, aqui é a Nara e eu vou falar para vocês um pouco da NBR 7212, que é levada em consideração para realizar os traços dentro da concreteira que a gente entrou em contato. Eu vou falar dessa norma porque eles não têm assim uma lista específica de traço que eles realizam na concreteira. Eles realizam de acordo com o gosto do cliente, para que será usado e tudo mais. Então, existem inúmeros traços, mas vou falar do que eles levam em consideração para realizar esse traço. Essa norma tem muita coisa, então, além da dosagem do traço, ela fala da mistura, do transporte, do recebimento, do controle de qualidade, da inspeção, do armazenamento, dos agregados, cimento, da água, dos aditivos e dos outros materiais no geral. Falando um pouco mais especificamente da dosagem, lá tem as regrinhas que devem ser levadas em consideração, assim por dizer. Então, os agregados, eles devem ser medidos em massa, com variação máxima de 3% do valor nominal. O cimento também deve ser medido em massa,
com variação máxima ao final de carregamento e valor absoluto igual a 1% da capacidade da balança. Não deve, em nenhum momento, fazer a dosagem do cimento levando em consideração o agregado, tipo, com ele, tem que fazer dele isolado. A água também tem as suas regras, ela tem a variação máxima de 3% em relação à quantidade nominal, e a água também deve ser levada em consideração a umidade dos agregados para realizar a dosagem. E os aditivos também têm as suas regras e a variação máxima de dosagem igual ou inferior a 5%. Além disso, existe a NBR 7211, de agregados para concreto e especificações, para entendermos mais sobre os agregados, e ela também é levada em consideração na hora de realizar os traços. Também nessa norma, ela fala a respeito do pedido do concreto, ou seja, o que pode variar num pedido de concreto, que pode ser de acordo com a resistência que é pedida, de acordo com o consumo que que o cliente deseja, a empresa, enfim, de acordo com o traço que eles querem. Às vezes a pessoa já tem um traço e a concreteira faz, mas lembrando que sempre deve continuar seguindo as normas de dosagem já faladas. Pode ser feito o traço de acordo com o tipo de cimento, com o tipo de lançamento, se o lançamento é convencional, se é bombeado, se é projetado ou se é submerso. E também existem outros motivos para fazer um pedido de um concreto. Se você quer um aditivo específico, se você quer um tipo específico, se você quer uma relação água-cimento específica. Além desses pontos que eu falei, na norma também ele fala das especificações de temperatura que você precisa no transporte, na hora que chega, enfim, na hora que sai da concreteira, tudo isso. E fala do transporte em si, fala de recebimento e muitas outras coisas, mas assim, se eu comentar, a gente vai estar entrando no assunto de outros grupos. Então é isso. Dos 18 concretos fornecidos pela Concrepar, o nosso grupo escolheu 12 desses para falar um pouquinho mais. Os concretos bombeáveis são elaborados com certas características de fluidez necessárias para serem bombeadas através de uma tubulação que tem um diâmetro variado de 3 a 5,5 polegadas. Essa tubulação tem início em uma bomba de concreto, que é onde o caminhão betoneira descarrega e vai até o local de aplicação. Sua utilização se tornou muito usual na construção civil, que vai desde edifícios até prédios de grandes alturas. O serviço de bombeamento se caracteriza por dar uma maior rapidez à concretagem, diminuir a mão de obra para o transporte e aplicação de concreto, eliminar o uso de carrinhos de mão ou similares e utilizar um concreto que permite uma melhor trabalhabilidade, necessitando de menos vibração para um melhor acabamento. É recomendado um abatimento mínimo de 100 mm e uma resistência à compressão de no mínimo 20 MPa. O traço que a Concrepar passou para a gente desse concreto é de 1 para 1,82 para 0,67 para 2,4 para 1,04 para 0,58 para 0,007. E isso é, respectivamente, do cimento, areia de quartzo, areia artificial, brita 1, brita 0, água e aditivo plastificante. Desde a época de 1960, o Brasil usa a técnica do concreto projetado, que consiste em lançar ou projetar o concreto através de mangueiras especiais com uso de ar comprimido. Detalhadamente, o sistema consiste num processo contínuo de projeção de concreto sobre pressão, que por meio de um mangote é conduzido de um equipamento de mistura até um bico do projetor e lançado com grande velocidade sobre a base. O impacto do material sobre a base promove a sua compactação, sem a necessidade dos tradicionais vibradores, resultando em um concreto de alta compacidade e resistência. Devido às características próprias, é utilizado em inúmeras aplicações, como as que requerem o uso de formas especiais ou também em locais de difícil acesso, que dificultam e encarecem o serviço.
é também o mais indicado para a realização de concretagens urgentes em socorro de estruturas acidentadas. Existem duas maneiras que é usado o concreto projetado, por via seca e por via úmida. Por via seca é um processo que é feito numa mistura a seco do cimento e agregados. E no bico do projetor existe uma entrada de água que é controlada pelo operador. O concreto seco é conduzido sob pressão até o bico, onde recebe então a água e os aditivos aceleradores de pega para reduzir o índice de reflexão, que é a quantidade de concreto que não adere à superfície. As vantagens desse processo é que o operador pode controlar a consistência da mistura no bico projetor durante a aplicação e pode utilizar o mangote com maior extensão, para um menor consumo de cimento, boa aderência e melhor compactação. Por via úmida, o concreto já é preparado de forma comum, misturando-se na câmara própria o cimento, agregados, a água e os aditivos, sendo essa mistura lançada pelo mangote até o bico do projetor. Esse processo tem a vantagem de poder avaliar precisamente a quantidade de água na mistura e garantir que esta hidratou adequadamente o cimento, resultando na certeza da resistência final do concreto. Além disso, esse processo dá menos perdas com a reflexão do material e produz menor quantidade de pó durante a aplicação. A Concrepave usa a NBR 14026 para os seus concretos projetados. A NBR 14026 é dividida em 4 partes: responsabilidades, requisitos específicos, inspeção e aceitação e rejeição. A responsabilidade é dividida em 3 partes. A primeira é pelo projeto, que consiste nos cálculos de dimensionamentos estruturais e nos requisitos aos quais o concreto projetado deve atender. A segunda é pela execução, que consiste na seleção e proporcionamento e no cumprimento estabelecido para o transporte e lançamento com base no tempo de cura e na proteção do concreto. E a terceira é pelo controle de qualidade, que consiste em toda a operação de registro e controle de preparo, recebimento e aplicação. Depois vem os requisitos específicos, que está dividido em 5 partes. Primeiro, os materiais. Cada material tem que seguir sua própria norma. Digamos, os agregados têm que seguir a norma NBR 7211. Depois vem os requisitos de projetos, que também tem que seguir as suas próprias normas, como o primeiro, que é a resistência à compressão axial, tem que seguir a NBR 5739. Terceiro vem os requisitos de execução, que vem como o consumo de cimento, relação água-cimento, teor aditivos e curvas granulométricas. O quarto são os estudos prévios, que são os estudos feitos no concreto antes de aplicar eles na obra. Quinto é o controle de qualidade, que também são os ensaios das NBRs. Então, digamos, no controle de processo, é a NBR 7680, 9479, 3069, 13317 e 13354, onde estão os equipamentos, mão de obra, preparo da superfície para projeção, projeção propriamente dita, controle da qualidade da mistura fresca e controle da qualidade do concreto endurecido. A terceira parte da NBR 14026 é a inspeção. Todas as operações devem ser inspecionadas por pessoal qualificado e supervisionado por um engenheiro experiente, desde a preparação dos materiais até o controle de qualidade do produto final, ou seja, todas as partes desse processo devem ser inspecionadas pelo engenheiro e por uma pessoa qualificada. E a última parte, aceitação e rejeição. Essa está basicamente dividida em 5 partes. A primeira é a resistência à compressão, que tem que ser analisada em função de testemunhos extraídos de placa de controle. A segunda é a avaliação da espessura, que deve ser analisada a partir do testemunho extraído da estrutura também. A terceira é a identificação das fissuras, avaliando seus efeitos no comportamento estrutural e funcional. A quarta é a visualização dos aspectos construtivos e acabamento e segregação. E a quinta é a avaliação das ocorrências de infiltrações de água e os seus efeitos nas estruturas. A estrutura deve ser rejeitada quando não houver atendimento aos requisitos estabelecidos pelo projeto específico, que são citados na responsabilidade do projeto e nos requisitos do projeto. Quando se fala em pavimento de concreto, logo vem à mente as estradas, avenidas e demais tipos de vias públicas, que nas últimas décadas estão aos poucos adotando o uso desse tipo de pavimento rígido, principalmente nas rodovias brasileiras administradas por concessionárias.
Esse crescimento gradativo na demanda pelo pavimento de concreto se justifica principalmente por sua durabilidade e resistência muito superiores aos pavimentos flexíveis, sendo projetada para ter uma vida útil 3 vezes maior em comparação à tradicional pavimentação asfáltica. Embora o pavimento de concreto represente um ótimo investimento para as empresas concessionárias de rodovias, devido à redução significativa nos gastos com manutenção em vias de fluxo intenso de veículos, a implantação de pavimentos rígidos vem sendo amplamente empregado em diferentes setores, indo muito além das grandes obras rodoviárias. O mesmo princípio de pavimento de concreto nas estradas se aplica à sua utilização em larga escala nas indústrias, grandes depósitos de descargas, pistas de aeroportos, estacionamentos, postos de gasolina e uma infinidade de outros estabelecimentos empresariais e comerciais. Ou seja, a capacidade de distribuição de cargas em pavimentos rígidos é um fator fundamental para sua aplicação em locais que precisam de pisos de alta resistência. Dessa forma, o pavimento de concreto apresenta um excelente desempenho, pois os esforços verticais exercidos em sua superfície são transferidos entre as placas, reduzindo drasticamente o impacto no subleito, provocado pelo tráfego de veículos, empilhadeiras, armazenamento vertical de cargas, compressão de máquinas industriais, entre as outras atividades decorrentes da utilização do piso. Algumas características é que ele atende às especificações de resistência à compressão, tração e outras particularidades, graças à alta tecnologia aplicada na dosagem de seus componentes. O concreto compacto a rolo, ou CCR, ou mais conhecido como concreto rolado, é indicado para a execução de obras de pavimentação e barragens. Esse material é preparado com dosagens específicas de cimento que podem ser de qualquer tipo, tanto de brita e areia, em grãos que não devem ser maiores de 38 milímetros, e com água, em quantidades que tornem a mistura úmida para que não cole nos rolos compressores. Em determinadas situações, é recomendável o acréscimo de aditivos, como os retardadores de pega, por sua baixa fluidez. O CCR é ideal para obras de terra e enrocamento que necessitam de grandes volumes de concreto e dispensam elevados índices de resistência à tração e à flexão. Assim como os concretos convencionais, o concreto rolado pode ser misturado dentro de betoneiras. A aplicação começa com o lançamento da mistura, que é feito de maneira manual ou de mecânica, com motonivelador ou pá carregadeira. Na sequência, são usados os rolos compressores ou as vibrocavadoras para garantir o adensamento do material. Uma das principais características do CCR é sua consistência seca, que permite o lançamento de uma próxima camada de concreto logo após a anterior ter sido finalizada. Com isso, a velocidade de execução da obra aumenta e o resultado pode ser um pavimento de menor espessura. Nos trabalhos de pavimentação, o concreto compactado a rolo é solução que apresenta boa durabilidade e resistência às erosões. Sua aplicação é feita diretamente sobre o solo, que já deve ter passado pelo processo de terraplanagem. O CCR pode ser usado tanto como o próprio piso da via, sem nenhum outro material, quanto como subbase, que posteriormente receberá o revestimento final, como os pavimentos rígidos ou asfaltos. Já nas barragens, a especificação do material decorre principalmente do fato de o seu custo ser menor quando comparado ao concreto convencional, pois consome menos cimento e não necessita de formas. Apresenta ainda maior velocidade de execução e alta resistência às compressões. Além disso, a aplicação em camadas colabora para reduzir o risco de surgimento de manifestações patológicas como as fissuras. Algumas normas técnicas relacionadas ao CCR, ele tem uma norma específica, que é a ABNT-NBR 16312. O documento está dividido em 3 partes, sendo que a primeira aborda os termos relativos à solução, a segunda detalha os procedimentos de preparação do concreto rolado em laboratório para análise antes de aplicação na obra, e a última traz informações sobre ensaios laboratoriais para o uso do CCR em barragens. Existe ainda a norma DNIT 056/2013, que é sobre pavimento rígido, que é a subbase de concreto de cimento Portland compactado com rolo, que é uma especificação de serviço que regulamenta as intervenções em rodovias. Outro tipo de concreto é o concreto com pega programada. Na linguagem da construção civil, o termo pega significa que o concreto começou a perder a plasticidade, tornando mais difícil sua aplicação. E por esse motivo, o concreto com pega programada pode ser uma solução prática e previsível.
Para entender melhor, o início da pega do concreto é o momento em que, após a adição de água, começam as reações químicas de cristalização do cimento, que resultam no endurecimento e na solidificação da mistura. O tempo desse processo, que nada mais é do que a reação química entre as misturas, tem as seguintes classificações. Uma pega rápida é menor do que 30 minutos, uma pega semi-rápida entre 30 e 60 e uma pega normal mais de 60 minutos. Para entender as aplicações que precisam retardar ou abreviar esse intervalo de tempo, foi desenvolvido o concreto com pega programado. Ele pode ser aplicado em concretagens a longas distâncias, lançamentos com grandes intervalos de tempo, obras de grandes volumes, não sendo recomendado para pisos industriais, que merecem um estudo especial. O concreto com pega programada tem seu tempo de início e fim manipulados, de forma que seja possível determinar uma entrada de frente de trabalho antecipada ou ainda com tempo prolongado, conforme a necessidade de cada obra. Sobre os retardadores, assim como ocorre com os outros concretos especiais, os aditivos devem ser acrescidos pela concreteira em proporções adequadas. De modo geral, os retardadores de pega ajudam a manter a trababilidade a temperaturas elevadas, retardar a elevação do calor de hidratação e ampliar os tempos de aplicação. Em contrapartida, quando mal dosado, esse tipo de composto pode elevar o risco de exudação e aumentar a retração plástica do concreto. Já os aceleradores de pega se caracterizam pelo ganho de resistência em baixas temperaturas e redução do tempo de desforma. Assim como os retardadores, eles também devem ser empregados com base em análises precisas. Isso porque, quando em traços desbalanceados, esses aditivos podem levar às fissurações causadas pela combinação do calor de hidratação do concreto com rápido endurecimento. Algumas vantagens do concreto com pega programada é que ele facilita o controle do tempo nas operações de acabamento, promove a eliminação de juntas frias de concretagem, reduz a perda de concreto por vencimento e reduz a perda de concreto por abatimento em concretagens lentas. O piso industrial, que também pode ser chamado de piso de alto desempenho ou piso de alta resistência, é amplamente utilizado em ambientes com cargas atuantes elevadas. Apesar do seu nome remeter à indústria, é dotado em diversos ambientes onde o piso necessita de um tratamento especial para suportar o tráfego ou qualquer outro tipo de carga aplicada sobre ele. Ele é altamente utilizado em indústrias, calçadas, frigoríficos, shopping centers, galpões, oficinas, pátios de manobras, entre outros. O que diferencia o piso industrial de um piso simples de concreto é a sua elevada taxa de armação e um acabamento superficial específico para a sua utilização. Um acabamento superficial adequado confere ao piso maior resistência à abrasão, maior resistência a agentes químicos e biológicos. Não podemos deixar de citar também os baixos níveis de fissuração e a redução da exudação, que é o fenômeno migratório da água existente na composição para a superfície do material, levando consigo uma nata de cimento. E outro ponto positivo é o maior grau de durabilidade para o piso. E as recomendações para esse tipo de concreto são abatimento mínimo de 80 mm e o FCK mínimo de 30 MPa. Este concreto, com grande variedade de aplicações, é obtido pela ação de aditivos superplastificantes que proporcionam maior facilidade de bombeamento, excelente homogeneidade, resistência, durabilidade. Ele é excelente para aplicação em estrutura com um sistema construtivo em parede de concreto, maior reuso de formas, ausência de nichos de concretagem, eliminação de ruído, melhor acabamento, entre outras vantagens. Sua característica é de fluir com facilidade dentro das formas, passando pelas armaduras e preenchendo os espaços sob efeito do seu próprio peso, sem o uso de equipamento de vibração. Para lajes e calçadas, por exemplo, ele se autonivela, eliminando a utilização de vibradores e diminuindo o número de funcionários envolvidos na concretagem. Indicados para concretagem de peças densamente armadas, estruturas pré-moldadas, formas em alto relevo, fachadas de concreto aparente, painéis arquitetônicos, lajes e vigas. Concreto autodensado. Essa norma tem como principal objetivo estabelecer os requisitos para a classificação, controle e recebimento do concreto autodensado no estado fresco. Ela também define e estabelece limites para as classes de autoadessibilidade e prescreve os ensaios para a verificação das propriedades dele.
Nessa norma, encontramos 6 principais tipos de materiais que são utilizados. Dentre eles estão os aditivos químicos, silicativa, agregados miúdos e graúdos, água, cimento e metacaulina. Todas elas têm suas respectivas normas. Nessa norma, existem 9 tabelas que possuem requisitos específicos para classificação no estado fresco do concreto. Dentre eles estão a tabela 1, que são as classes de espalhamentos, a tabela 2, classes de viscosidade plásticas, a 3, classes de índice de estabilidade visual, a 4, classes de habilidades passantes pelo anel J, 5, classes de habilidade passantes pela caixa L, tabela 6, classes de habilidade passantes pela caixa U, tabela 7, classes de visibilidade plásticas aparente no funil V, tabela 8, são as classes de resistência à segregação pela coluna de segregação, tabela 9, classe de resistência à segregação pelo método da peneira. E todas elas também seguem suas respectivas normas. Também possui requisitos de classificação quanto às classes de exposição ambiente, que está presente na norma NBR 12655. Aqui estão localizadas as generalidades para o controle de qualidade e recebimento do concreto autodensável no estado fresco. A classificação, conforme a tabela, o controle de recebimento. Para isso, são realizados ensaios dosados em central ou preparado no canteiro de obras, utilizando os critérios das tabelas 1 a 4 e conforme as normas ABNT, NBR, NM67 e a NBR 15.823.2 e a 15.823.3. Controle do recebimento no estado fresco, na indústria de pré-fabricados ou em casos especiais. Também segue os requisitos da tabela 1 a 4 e seus ensaios devem atender às normas NBR 15.823.2 e 15.823.3. E também é feito o controle de lançamento para o concreto dosado em central no canteiro de obras. Comprovação das propriedades especiais do concreto e atendimento dos requisitos de durabilidade conforme a ABNT NBR 12655. Aqui estão localizados os exemplos de tabelas das recomendações sobre a classificação do concreto, com cada uma atendendo suas respectivas funções e com seus exemplos. Na tabela do canto superior esquerdo, temos a classe de espalhamento, a qual tem a sigla SF, para sua utilização, que significa fluidez e escoamento. No canto inferior esquerdo, podemos ver a tabela de classe de habilidade passante, possui a sigla PL ou PJ, como podemos ver. O que quer dizer que o próprio nome diz, que é a habilidade passante dela. Já no canto superior direito, está localizada a tabela de classe de viscosidade plástica aparente. Está escrito nela um VF ou VS. Desculpa. Por fim, no canto inferior direito, está a classe de resistência à segregação SR. Concreto refrigerado, ou também pode ser chamado de resfriado ou gelado. É aquele que tem a temperatura de lançamento reduzida através da adição de gelo à mistura, em substituição total ou parcial da água da dosagem. Para se fazer esse tipo de concreto, o gelo deve ser moído e ficar à sua disposição da central dosadora em caminhões frigoríficos. Ele só deve ser colocado no caminhão betoneira momentos antes da carga. Em obras de grande porte, são necessárias logísticas especiais que podem incluir até a montagem de uma estrutura para produzir seu próprio gelo. Sua adição tem como objetivo principal a redução das tensões térmicas através da diminuição do calor de hidratação nas primeiras horas. Esse procedimento, além de evitar fissuras, mantém por mais tempo a trabalhabilidade e gera uma melhor evolução de resistência à compressão. O concreto resfriado é mais utilizado em estruturas de grandes dimensões, como por exemplo as barragens. Alguns tipos de fundações traz com alto consumo de cimento e concretagens em dias quentes. A temperatura inicial de lançamento é definida pelos técnicos e deve ser controlada durante toda a concretagem. Eu vou falar um pouco agora do concreto de alto desempenho, que é muito parecido com o concreto de alta resistência, pois sua principal característica é a resistência à compressão, que atinge mais de 40 MPa, podendo ser até 5 vezes mais resistente que um concreto convencional.
além de ter também maior durabilidade, módulo de elasticidade e menor permeabilidade. Ele também é mais resistente ao desgaste e à corrosão. Um concreto de alto desempenho tem maior consumo de cimento, o que pode aumentar em até 3 vezes o preço do concreto. Por ter uma relação água-cimento mais baixa, muitas vezes é necessário adicionar aditivos superplastificantes na dosagem desse tipo de concreto. Outro tipo de concreto produzido numa concreteira é o concreto colorido, que nada mais é do que um concreto normal, mas com adição de pigmento. Ou seja, ele pode ser um concreto convencional, de alto desempenho, leve, pesado, de acordo com o que o cliente quer. O pigmento pode ser de origem orgânica ou inorgânica. O concreto colorido é mais usado para fins arquitetônicos, como por exemplo pisos e fachadas, podendo substituir revestimentos e pinturas, o que torna o projeto mais econômico, além de garantir maior durabilidade da cor. Porém, ele exige um monitoramento maior na hora da dosagem e do adensamento. É necessário que testes sejam feitos em laboratório para garantir. O concreto com adição de fibras, que nós já vimos um pouco em aula, como o concreto colorido, pode ser de variados tipos, por exemplo, convencional ou bombeável, porém com a adição de fibras, que podem ser ou sintéticas ou de aço. Sua principal característica é a melhora no desempenho à flexão e tenacidade, porém ele também é mais dúctil e apresenta menos fissuração e exudação. As fibras limitam o bombeamento, portanto é muito importante o ajustamento do traço desse concreto para garantir sua aplicação e propriedades. Ele pode ser aplicado em qualquer tipo de estrutura, mas as aplicações mais comuns são em túneis, pisos e paredes. É necessário que a fibra prove em alguns requisitos para que ela possa ser aplicada. O primeiro é em relação ao comprimento e ao diâmetro, que devem ser classificados de acordo com a tabela 2 da norma, se encaixando em um dos intervalos e também em uma das classes A, B ou C. Para calcular o diâmetro equivalente, existem fórmulas específicas para cada grupo ou tipo de fibra. Para fibras do grupo 1 ou de seção circular, o diâmetro é calculado pela média de 2 medidas da região central da fibra usando um micrômetro. Para fibras do grupo 2 ou de seção retangular, utiliza-se essa segunda equação, onde T é a espessura e W a largura da fibra. Para fibras do grupo 3, o diâmetro equivalente é calculado a partir dessa terceira equação, que utiliza os mesmos parâmetros da segunda. Por fim, fibras irregulares têm seu diâmetro calculado utilizando a última equação, que leva em consideração a densidade nominal, a massa e o comprimento desenvolvido da fibra. Outros requisitos necessários de serem aprovados são a resistência à tração das fibras e seu módulo de elasticidade, e ambos são analisados a partir da norma NBR 6207, além de alguns outros requisitos, como o revestimento e a condição de superfície da fibra. Por fim, alguns ensaios precisam ser feitos para aprovar as fibras, e eles estão resumidos nessa tabela, que especifica qual característica está sendo ensaiada e o tamanho da amostra necessária. A norma também aborda outros temas, como as especificações dos compradores e padrões em relação a embalagens e rótulos.